Há momentos na vida em que você simplesmente sente que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar certo do lado de fora. Você tem um emprego, amigos, talvez até uma rotina estável, mas dentro de você há um cansaço silencioso, uma sensação de que está vivendo para manter uma imagem e não uma essência. É como se cada dia fosse um ensaio para uma peça que você já não acredita mais. E esse sentimento, que muitos chamam de vazio, é o grito da alma dizendo: você se esqueceu de si mesmo. Não há nada mais doloroso do que perceber que em algum ponto do caminho você começou a se abandonar. Não de propósito, mas por costume. Foi se adaptando, cedendo, se moldando às expectativas alheias, até o ponto de já não saber o que é realmente seu e o que foi imposto pelos outros. E se você sente isso, eu quero que saiba, não está sozinho. Muitas pessoas estão tentando encontrar o caminho de volta para si mesmas. E se este espaço te faz refletir, te acolhe ou te ajuda a entender um pouco mais sobre a mente e o coração humanos, fique por aqui. Talvez este seja o lembrete que o seu eu interior estava esperando há muito tempo. Quantas vezes você já sentiu que estava desperdiçando a sua vida tentando agradar os outros? Essa é uma das armadilhas mais comuns da nossa sociedade. Acreditar que ser bom é se anular, que ser amável é aceitar tudo, que ser forte é aguentar em silêncio. E aos poucos, essa forma distorcida de viver vai apagando o brilho de dentro. Você passa a medir o seu valor pelo quanto é útil, pelo quanto é admirado, pelo quanto é aceito, mas nunca pelo quanto é fiel a si mesmo. Há uma diferença enorme entre ser uma pessoa generosa e ser uma pessoa que se abandona. Generosidade vem do amor, o abandono vem do medo. O medo de decepcionar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. E é esse medo que faz com que muitos desperdicem a própria vida tentando se encaixar onde nunca foram feitos para caber. Você já reparou como é fácil se perder tentando provar o seu valor? É um processo tão sutil que às vezes você nem percebe. No começo é apenas um sim que você diz para evitar um conflito, depois outro sim para manter uma relação, mais um para não parecer egoísta, quando vê está cercado de obrigações, mas distante de si. Sua energia está sendo sugada por pessoas e situações que não te alimentam, apenas te consomem. E o mais grave é que você começa a acreditar que não pode parar, que se parar tudo desmorona. Mas eu te digo, é justamente quando você para que as coisas começam a se alinhar. Quando foi a última vez que você se ouviu de verdade? Não aquela escuta superficial que vem entre um compromisso e outro, mas o silêncio real, aquele que revela o que você sente, o que te falta, o que te dói. Escutar-se é um ato de coragem. Porque a verdade interior nem sempre é confortável. Às vezes ela mostra o quanto você se traiu tentando manter a paz. Outras vezes mostra o quanto você suportou o insuportável com medo de perder o que já não fazia sentido. Mas é nesse encontro com a própria voz que nasce a cura. A escuta de si é o primeiro passo para deixar de desperdiçar a vida. Será que você tem medo de ficar sozinho com seus próprios pensamentos? Muitos têm. É por isso que correm atrás de distrações, barulhos, compromissos, redes sociais, tudo para não sentir o que está guardado. Mas a solidão não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é o autoabandono. Quando você se abandona, o silêncio assusta. Quando você se acolhe, o silêncio se torna casa. Concentrar-se em si mesmo é o caminho para essa casa interior. E isso não tem nada a ver com egoísmo. É sobre restaurar o equilíbrio entre o que você dá e o que recebe, entre o que oferece e o que guarda para si. Quantas vezes você disse sim quando o seu corpo inteiro gritava não? Cada vez que você ignora um limite, o corpo fala. Ele fala em forma de cansaço, de insônia, de dor, de ansiedade. O corpo grita o que a boca não tem coragem de dizer. E quando você começa a se concentrar em si mesmo, passa a decifrar essa linguagem. Aprende que não é fraqueza se recolher, é inteligência emocional. Que não é egoísmo descansar, é sabedoria. A vida não precisa ser uma luta diária para agradar o mundo. Ela pode ser uma dança
com o próprio ritmo, uma relação mais leve com o tempo, com o trabalho, com as pessoas e principalmente com você mesmo. E se hoje você simplesmente parasse de correr e respirasse, talvez você notasse que muita coisa que parece urgente, na verdade não é. Que o mundo não vai desabar se você não responder tudo, se você não agradar a todos, se você decidir cuidar de si por um tempo. A vida continua. E quando você se reencontra, ela se torna infinitamente mais bonita. Reencontrar-se não é sobre mudar quem você é, e sim sobre se lembrar de quem você sempre foi antes do cansaço, antes da cobrança, antes do medo. É redescobrir o que te faz vibrar, o que te dá prazer, o que desperta o seu riso mais sincero. Você lembra quem você era antes de começar a se esconder atrás das expectativas? Essa lembrança é a chave da reconexão. E quando você se reencontra, tudo muda. Suas relações se tornam mais autênticas, seu trabalho ganha propósito e até o silêncio deixa de ser pesado. Porque você volta a habitar a sua própria vida com presença, com verdade, com amor próprio. É curioso como a gente gasta tanto tempo tentando ser o que o mundo quer, quando na verdade o que o mundo mais precisa é de pessoas inteiras, conectadas com sua essência. Pessoas que vivem a própria verdade sem medo, sem máscaras, sem pressa. Concentrar-se em si mesmo é uma escolha de maturidade emocional. É entender que você não é responsável por sustentar o bem-estar dos outros às custas do seu. Que ser uma boa pessoa não significa ser uma pessoa exausta. Que amar o próximo só é possível quando você aprende primeiro a se amar. E se a vida que você tanto procura já estivesse dentro de você, esperando apenas que você se volte para ela? Essa é a reflexão que quero deixar com você. A vida não está acontecendo fora, está dentro, onde você se escuta, se acolhe e se permite ser. Voltar-se para si é o ato mais bonito de coragem, porque é no encontro consigo mesmo que começa o verdadeiro recomeço. Às vezes, os sinais de que você está se perdendo de si mesmo aparecem de maneira tão discreta que passam despercebidos. Não acontecem de um dia para o outro, mas em pequenas concessões diárias, uma palavra que você engole, né? Um limite que você ignora, um sentimento que você finge, né, não sentir. E assim, pouco a pouco, você começa a desaparecer dentro da própria vida. Você já sentiu que está presente em todos os lugares, mas ausente de si? Esse é um dos primeiros sinais. Você cumpre compromissos, responde mensagens, trabalha, cuida dos outros, mas sente um vazio no fim do dia, como se vivesse no modo automático. E é aí que mora o perigo. A mente acostuma-se com o cansaço e o coração se acomoda no desânimo. Lembro-me de uma paciente, a Mariana, uma mulher generosa, inteligente, dedicada. Ela vivia para os outros, para o marido, para os filhos, para o trabalho. Quando chegou ao consultório, ela disse: "Eu não sei mais quem eu sou. Eu me tornei o que todo mundo precisava, mas já não sei o que eu quero." E essa frase, que poderia ser de tantas pessoas, resume o que acontece quando deixamos de ser prioridade na própria vida. Você também sente que vive tentando dar conta de tudo, mas nunca se sente suficiente? A exigência constante é outro sinal claro de desconexão. Pessoas que se perderam de si mesmas costumam ser extremamente críticas, como se houvesse um juiz interno que nunca as deixa descansar. Querem ser perfeitas em tudo, no trabalho, no relacionamento, na aparência, mas no fundo estão exaustas. Há um esgotamento silencioso em tentar corresponder a padrões impossíveis. E o mais triste é que, quanto mais você tenta agradar, mais distante fica daquilo que te faz bem. A aprovação externa se torna uma droga. Quanto mais você recebe, mais precisa. Por que é tão difícil se sentir em paz quando tudo parece bem? Porque o bem dos outros nem sempre é o seu. Às vezes a sua vida parece boa no papel, mas dentro há um peso. E esse peso é o acúmulo de tudo que você não disse, de todos os nãos que engoliu, de todas as vezes em que se obrigou a sorrir quando queria chorar. Certa vez, um homem chamado Roberto me contou que não sabia o que era sentir alegria há anos. Ele não estava deprimido, apenas anestesiado. Fazia tudo certo, trabalhava, sustentava a família, era educado, mas sentia que a vida havia perdido cor. Quando perguntei o que ele fazia por si mesmo, ele ficou em silêncio.
E naquele silêncio estava a resposta: nada. Ele havia parado de se escolher há muito tempo. Quantas vezes você já disse: depois eu cuido de mim, e esse depois nunca chegou? Autonegligência é uma forma sutil de autossabotagem. Você posterga seus sonhos, suas vontades, seus cuidados, acreditando que em algum momento a vida te devolverá o tempo que perdeu. Mas ela não devolve, a vida não espera, ela acontece e quem não se coloca dentro dela acaba apenas assistindo. Os sinais da desconexão também aparecem no corpo. O sono fica leve, o estômago vive tenso, o coração acelera por motivos que você nem entende. É o corpo tentando chamar sua atenção. Ele grita o que a mente tenta silenciar. Você está vivendo no limite. Você reconhece quando o seu corpo está pedindo pausa ou aprendeu a ignorar todos os alertas. Muitos acreditam que resistir é sinal de força, mas a verdadeira força está em reconhecer o cansaço e pedir ajuda. É entender que você não precisa carregar tudo sozinho. A grandeza em admitir vulnerabilidade. E eu sei que nem sempre é fácil mudar. As pessoas ao redor costumam se incomodar quando você começa a se priorizar. Elas estavam acostumadas com o seu sim, com a sua disponibilidade, com a sua doação. Mas o amor próprio assusta quem se alimentava da sua entrega. Você já percebeu como algumas pessoas só te amam quando você se apaga por elas? Esse é um dos testes mais dolorosos do autoconhecimento. Quando você começa a se fortalecer, a colocar limites, algumas relações se rompem. Mas o que se rompe, na verdade, nunca foi amor, foi dependência, controle, conveniência. O amor verdadeiro não exige o seu sacrifício constante. E há outro sinal silencioso, o medo da solidão. Muita gente permanece em relações esgotadas por medo de ficar só, mas o que poucos entendem é que não há solidão maior do que estar acompanhado e sentir-se invisível. Quantas vezes você já se calou para manter uma paz que não existia? Esse é o tipo de paz que adoece, porque a paz real não é ausência de conflito, e sim presença de verdade. Quando você precisa se esconder para ser aceito, está vivendo uma mentira. E viver mentindo para si mesmo custa caro, custa energia, alegria e autenticidade. A boa notícia é que é possível voltar. Ninguém se perde de si para sempre. Basta um instante de lucidez, aquele em que você se olha no espelho e decide que não quer mais se ver triste para começar o retorno. O processo não é rápido nem linear. Envolve desconstruir velhos hábitos, desapegar-se de personagens, suportar o silêncio e muitas vezes decepcionar pessoas. Mas a cada passo você vai se sentindo mais inteiro. Você tem coragem de decepcionar os outros para finalmente ser fiel a si mesmo? Essa é a virada. Quando você se escolhe, o mundo pode estranhar, mas a alma agradece. A vida volta a ter sentido quando você volta a ser protagonista dela. E pouco a pouco você percebe, os sinais de que estava se perdendo não eram castigos, eram convites. Convites para desacelerar, repensar, se reencontrar, porque a alma, mesmo ferida, nunca deixa de chamar o seu nome. Há um momento na jornada do autoconhecimento em que você precisa encarar o espelho, e não falo do espelho físico, mas daquele interno que reflete o que você realmente sente. É o instante em que a vida te obriga a parar e olhar com sinceridade para si mesmo. A maioria das pessoas tenta fugir desse momento porque ele dói. Dói enxergar as próprias contradições, as mentiras que você contou para si, as vezes em que disse está tudo bem quando estava desmoronando por dentro. Você tem coragem de se encarar sem máscaras? Esse é um dos maiores desafios de quem decide se concentrar em si, porque o autoconhecimento não é um caminho romântico, é um caminho de coragem. Envolve reconhecer as partes de você que evitou por anos, as feridas que ainda não cicatrizaram, as escolhas que te afastaram da sua paz, mas também é o caminho mais libertador que existe. Lembro de uma mulher chamada Patrícia que chegou ao consultório dizendo: eu só quero parar de sentir culpa. Ela havia passado grande parte da vida se sentindo responsável pela felicidade dos outros do marido, dos filhos, até dos pais idosos, sempre disponível, sempre sorridente, sempre forte, mas por dentro estava exausta. Quando perguntei o que ela fazia por si mesma, ela respondeu: nada.
não sobra tempo. E ali estava a raiz da culpa. Ela acreditava que cuidar de si era uma forma de abandono, quando na verdade era a única forma de permanecer inteira. Por que sentimos culpa quando decidimos cuidar de nós mesmos? Porque fomos ensinados a associar amor à renúncia. A ideia de que amar é se sacrificar está profundamente enraizada em nossa cultura. E por isso, muitas pessoas acreditam que se escolher é um ato egoísta. Mas a verdade é o oposto. Quando você se escolhe, o amor amadurece. Ele deixa de ser dependência, obrigação ou medo de perder e passa a ser escolha, presença e respeito. O problema é que ao longo da vida aprendemos a amar de forma desequilibrada. Amamos demais os outros e de menos a nós mesmos. E o resultado disso é previsível. Uma mente sobrecarregada, um corpo tenso, um coração cansado. Quantas vezes você tentou se fazer caber num lugar onde não havia espaço para você? Essa é uma das experiências mais dolorosas da vida emocional. Permanecer onde não é acolhido, apenas porque tem medo de ir embora. Mas o verdadeiro amor, seja de um parceiro, de um amigo ou de um familiar, não pede para você se encolher, ele te permite crescer. E se há algo que aprendo diariamente observando pessoas, é que ninguém se destrói de uma vez só. As pessoas se perdem em doses pequenas, quando aceitam menos do que merecem, quando ignoram a intuição, quando fingem que não se importam, quando aceitam migalhas de afeto. Você tem dado o que espera receber ou apenas o que sobra de si? Porque a vida devolve o que você oferece a partir da sua própria energia. Se você está sempre exausto, tentando agradar, tentando ser perfeito, é natural que o mundo te devolva exigência e cobrança. Mas quando você se fortalece e começa a agir a partir do amor próprio, a vida se reorganiza. E não se trata de virar uma pessoa fria ou distante. Trata-se de encontrar o ponto de equilíbrio, a capacidade de amar sem se perder, de ajudar sem se esvaziar, de estar presente sem se anular. Um outro paciente, o Júlio, sempre dizia: eu não sei dizer não. Ele acreditava que dizer não era uma forma de rejeitar o outro. Mas aos poucos foi entendendo que o não é, é uma forma de honestidade, é o limite que preserva o que há de melhor em você. Quando ele começou a colocar limites, descobriu algo simples e poderoso. As pessoas que realmente o amavam continuaram ao lado dele. As que se afastaram nunca estiveram de verdade. É, Você tem medo de perder pessoas ou medo de perder a si mesmo? Essa pergunta muda tudo. Porque chega um ponto em que você precisa escolher ou continua vivendo para ser aceito ou começa a viver para ser verdadeiro. Não há meio termo. O caminho do reencontro exige pequenas decisões diárias. Não é uma transformação repentina, mas uma sequência de escolhas conscientes. Descansar quando o corpo pede, dizer não quando o coração aperta, se afastar do que te desequilibra, se aproximar do que te nutre. Então, e sim haverá resistência. O mundo não está acostumado com pessoas que se conhecem, que se respeitam, que não se deixam manipular pela culpa. Mas o desconforto inicial vale a pena, porque o resultado é paz. Você lembra como é viver sem se desculpar por existir? Viver em paz é lembrar disso. É entender que você tem o direito de ocupar espaço, de ter opinião, de não agradar, que o amor verdadeiro nunca vai te pedir para se encolher. E aos poucos, o que antes parecia confuso começa a clarear. As relações ficam mais autênticas, o trabalho deixa de ser um fardo, o corpo desacelera, a mente respira. Porque quando você se reencontra, tudo que é falso perde importância. E é nesse ponto que você entende algo essencial. Não existe caminho mais bonito do que voltar para casa e casa. Aqui é você. Você tem coragem de voltar para casa, mesmo que o caminho seja solitário no início? No começo, pode parecer solitário, mas aos poucos você percebe que nunca esteve só. Sempre houve uma parte de você esperando ser ouvida, acolhida, amada. E quando finalmente se volta para ela, o mundo ao redor começa a fazer sentido novamente.
O reencontro consigo mesmo não é um ponto de chegada, é um estado de presença. É lembrar todos os dias que você merece ser prioridade na sua própria vida. Há uma fase do processo de autoconhecimento em que tudo parece bagunçado. Você começa a enxergar o que antes não via, começa a questionar o que antes aceitava e, por um instante, sente que perdeu o chão. É normal, é o desconforto de quem está despertando. E despertar dói, porque significa enxergar a verdade sem o filtro da ilusão. Você já sentiu que, ao tentar se curar, parece que as dores aumentam? Isso acontece porque a consciência ela amplia tudo. O que era suportável passa a incomodar, o que era silencioso ganha voz, o que estava escondido vem à tona, e é nesse momento que muitas pessoas desistem. Elas acreditam que estão piorando, quando na verdade estão finalmente sentindo o que sempre esteve ali. O crescimento emocional é linear. Às vezes você se sente em paz por dias e de repente vem uma onda de tristeza sem motivo. Outras vezes parece que está tudo resolvido até que uma lembrança, uma palavra ou uma situação desperta o que ainda precisa ser curado. É o processo natural de quem está aprendendo a se escutar. Você permite sentir ou ainda tenta controlar tudo. Muitos acreditam que amadurecer é deixar de sentir, mas é o contrário. Amadurecer é aprender a sentir sem se destruir. É acolher as emoções como visitantes. Vêm, ensinam e vão. Reprimir o que se sente não cura, apenas adia. Certa vez, uma paciente chamada Lígia me disse: "Eu não choro há anos." Ela falava isso com orgulho, como se fosse um sinal de força. Mas quando começamos a conversar sobre a infância, sobre as perdas e os silêncios que ela acumulava, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela percebeu que o corpo havia se tornado uma prisão para a emoção. E, naquele choro contido, começou a libertação. O que aconteceria se você deixasse o seu coração respirar? O coração sufocado não consegue amar com leveza. Ele se fecha, endurece, cria muros. E é por isso que muitas pessoas não conseguem mais se emocionar, não sentem prazer, não se encantam com a vida. Estão emocionalmente anestesiadas, tentando sobreviver à própria exigência de serem fortes o tempo todo. A força verdadeira não está em resistir à dor, mas em atravessá-la com consciência. Em vez de se perguntar, por que eu? Tente perguntar, o que essa dor quer me ensinar? Porque toda dor tem um propósito, te aproximar da verdade. Quantas vezes você transformou o sofrimento em culpa? Muita gente acredita que sentir tristeza é fraqueza e então se culpa. Mas a tristeza é um sinal de humanidade, é o espaço onde nascem a compaixão e a sensibilidade. Quem sente profundamente também ama profundamente. E amar é o que dá sentido à vida. Quando você começa a se concentrar em si, descobre que a cura não é eliminar as dores, mas aprender a não se identificar com elas. Você deixa de ser a ferida e passa a ser o observador da própria história. E é nesse ponto que nasce a liberdade emocional. Você tem olhado para o seu passado com rancor ou com compreensão? Há uma grande diferença entre lembrar e reviver. Lembrar é um ato de sabedoria, reviver é uma prisão. Quando você olha para o que aconteceu com consciência, entende que não podia ter feito diferente com o que sabia na época. O perdão por si e pelos outros não é justificar, é libertar-se. Conheci um homem, Carlos, que viveu anos ressentido com o pai. Dizia que o pai nunca lhe deu amor, que só sabia cobrar. Quando adulto, percebeu que carregava o mesmo padrão com os filhos. Foi só quando entendeu que o pai também era um homem ferido, criado em um tempo onde afeto era sinônimo de fraqueza, que ele pôde perdoar. E ao perdoar, finalmente descansou. O que você ainda está segurando que já deveria ter soltado? Segurar o que dói é uma forma inconsciente de tentar manter o controle. Mas o verdadeiro controle vem do desapego. Quando você solta o que já não serve, o coração abre espaço para o novo. O processo de cura, ele é silencioso, mas transformador. Ele acontece nas pequenas atitudes, quando você para de se culpar por descansar, quando recusa um convite que te esgota, quando escolhe o que te traz paz em vez do que parece certo. São pequenas vitórias invisíveis que constroem a grande mudança. Você consegue celebrar as suas pequenas conquistas ou só se valoriza quando faz grandes feitos?
A sociedade nos ensina a aplaudir o sucesso, mas o verdadeiro crescimento é interno. É quando você aprende a se respeitar mesmo em silêncio, quando entende que estar em paz vale mais do que ter razão. Há beleza em quem decide se reconstruir com calma, em quem entende que a pressa é inimiga da alma, que tudo que é verdadeiro floresce no tempo certo, inclusive você. E se, em vez de tentar se consertar, você apenas se aceitasse como é hoje? Aceitar-se não é se conformar, é reconhecer o ponto de partida, é olhar para si com gentileza, sem julgamento, porque só o amor cura de verdade e o amor começa no olhar que você tem sobre si mesmo. A vida não exige perfeição, exige presença. E quando você começa a se enxergar com carinho, a vida volta a se tornar leve. É nesse instante que o silêncio deixa de ser solidão e passa a ser descanso, que o espelho deixa de ser cobrança e se torna encontro, que o coração, antes fechado, volta a pulsar com esperança. E é aí que você entende: concentrar-se em si mesmo nunca foi egoísmo. Foi desde o início o caminho de volta para o amor. Chega um ponto na vida em que você entende que ninguém vem te salvar, que não existe um momento perfeito, uma pessoa certa, um dia ideal para começar a cuidar de si apenas agora. E o agora é suficiente, porque é nele que você pode fazer as pazes com o que foi e decidir quem quer ser daqui em diante. Você ainda está esperando alguém te dar permissão para ser feliz? Muita gente vive assim, esperando, né? Esperando ser reconhecida, amada, validada, escolhida. Mas a vida não começa quando alguém te enxerga, começa quando você decide se ver. Quando entende que a sua história é valiosa, mesmo com cicatrizes, falhas e capítulos confusos. Certa vez, uma mulher chamada Joana me disse: "Eu perdi anos tentando ser o que esperavam. Agora quero ser só eu." Essa frase ficou gravada na minha mente porque resume a libertação emocional que todos nós buscamos. Parar de tentar caber em moldes e começar a caber dentro de si é uma das maiores conquistas que um ser humano pode alcançar. Você tem se olhado com amor ou com cobrança? O diálogo interno que você mantém consigo é determinante. Palavras que você repete silenciosamente todos os dias podem curar ou adoecer. Quando você se diz "eu não posso", "eu não mereço", "eu falhei", o cérebro acredita. Mas quando começa a dizer "eu estou aprendendo", "eu me perdoo", "eu mereço paz", algo muda. A mente relaxa, o corpo responde, o coração se abre. E não, isso não é autoajuda superficial. É neurociência, é psicologia, é humanidade. A forma como você fala consigo mesmo molda as conexões do cérebro. E quanto mais gentileza você oferece a si, mais seguro se sente para crescer. Quantas vezes você já tentou ser forte quando na verdade só precisava de colo? Vivemos numa cultura que glorifica a força e esquece da ternura. Mas ser forte também é saber parar, é saber pedir ajuda, admitir vulnerabilidade, aceitar que às vezes não dá. Força sem amor se torna rigidez. E a rigidez, com o tempo, quebra. Lembro de um paciente, o André, que sempre dizia: "Eu não tenho tempo para sentir." Ele acreditava que se parasse para sentir, tudo desmoronaria. Mas o que ele não percebia é que já estava desmoronando aos poucos, em silêncio. Quando finalmente chorou, disse: "Achei que ia me perder, mas me encontrei." Às vezes é preciso se permitir quebrar para se reconstruir de forma mais verdadeira. O que aconteceria se por um dia você deixasse de ser o que o mundo quer e fosse apenas você? Talvez o mundo não mudasse, mas você mudaria. E quando uma pessoa muda de dentro para fora, ela muda tudo ao redor, porque energia autêntica tem poder. Gente em paz contagia. O autoconhecimento é o processo mais bonito e mais desafiador que existe. Não porque te torna alguém novo, mas porque te devolve a si mesmo. Você deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. O amor, a segurança, o propósito. Você percebeu que a vida não precisa ser uma corrida, mas uma caminhada com sentido? Quando você desacelera, descobre que há beleza em coisas simples, em tomar um café devagar, em ouvir o canto de um pássaro, em conversar sem pressa, em respirar fundo sem